Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 63 do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do profissional da indústria farmacêutica, do propagandista, do consultor que deseja, que quer alcançar alta performance. Hoje, recebendo mais um grande nome aí da indústria farmacêutica, mais um profissional que construiu uma carreira sólida, bonita e que vai compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Seja muito bem-vindo, Celso Leite. É um prazer enorme te receber aqui. Coincidentemente, o segundo gestor dessa mesma casa com o mesmo nome. Isso não é comum. Então, seja Não, bem-vindo. É um prazer te receber aqui, viu? prazer meu, Evê. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra poder fazer parte aí desse trabalho, né, essa grande mentoria que você tem feito aí com essa turma que quer buscar alta performance, quer se desenvolver. Fiquei muito feliz com o convite e tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Tenho certeza disso e quero agradecer aqui até publicamente também o Eurico, que trabalha com você e que foi o grande responsável aí por nos conectar e poder te receber aqui hoje. Eurico, muito obrigado aí por ter intermediado para que o Celso pudesse estar aqui com a gente hoje para falar de um tema tão importante, né? Desmistificar essa propaganda consultiva que tem sido falado muito no campo, mas que ainda gera muitas dúvidas, deixam muitos profissionais inseguros para poder aplicar. E a gente sabe da importância dessa propaganda no modelo de negócio da indústria farmacêutica atual. Celso, para todo mundo aí poder conhecer um pouquinho dessa história, eu gostaria que você fizesse um breve resumo dessa jornada de quem é o Celso Leite que a gente está recebendo aqui hoje no ponto de encontro. Legal. Bom, eu sou o Celso, eu tenho 52 anos, sou casado com a Thalita, tenho uma filha, Luíse, moramos no estado do Rio de Janeiro. E já atuo na indústria farmacêutica já há 28 anos. Estou na minha terceira empresa ao longo dessa jornada, né? Graças a Deus, tive jornadas bastante sólidas, né? Nas empresas que trabalhei, estou na minha terceira empresa. E falando em empresa, embora eu eventualmente vá citar aqui algumas dessas empresas, Elber e a todos que estão nos ouvindo, né? Eu não vou falar oficialmente em nome de nenhuma dessas empresas, nem em nome da empresa que eu trabalho atualmente, que é a Apsen Farmacêutica, mas eu vou trazer aqui as minhas ideias, aquilo que eu acredito e aquilo que eu procuro praticar, né, junto com as minhas equipes. Exatamente. É bom a gente desmistificar isso também, porque a gente está aqui para ouvir a sua história, né? Então, a gente quer Isso. ouvir a sua experiência, o relato dessa história tão bonita que você construiu aí na indústria farmacêutica. E eu já queria te perguntar logo, Celso, como que aconteceu essa passagem, esse início de carreira seu na indústria farmacêutica? Conta para a gente um pouquinho como foi essa transição aí para o mercado farmacêutico. Bom, foi uma transição muito natural, Elber. Eu comecei a trabalhar muito jovem, aos 16 anos eu tive meu primeiro emprego formal no Banco Real, né, que hoje não existe mais, ele já foi, né, englobado por outros conglomerados, né, de bancos. E na época eu tinha 16 anos e ali tive a minha carteira assinada pela primeira vez. Mas antes desse emprego formal, eu já acompanhava o meu pai. Meu pai atuava como representante comercial, então, desde os 12, 13 anos, eu acompanhava o meu pai. Ele tinha uma representação comercial e eu já o acompanhava nas visitas aos clientes, quando ele entregava alguns produtos, alguns serviços, então eu o acompanhava. E meu pai é um vendedor nato, né? Está vivo, está com 80 anos, né? Obviamente já aposentado, mas sempre foi um vendedor nato e eu pude aprender muito daquele exemplo dele, né? Então eu via o dom que ele tinha para vender, para criar vínculos, né? Eu lembro que ele conhecia cada cliente pelo nome, ele sabia um detalhe da personalidade de cada cliente, ele usava esse dado que ele tinha da personalidade de cada um para poder estabelecer um rapport, para puxar uma conversa, e depois, em si, ele entrava na venda do produto ou do serviço, né? Então, aquilo, desde muito pequeno, já me chamava a atenção a forma que ele encantava os clientes. E quando eu ingressei na indústria, eu percebi que todas aquelas habilidades que eu via que o meu pai tinha eram fundamentais para o meu sucesso na indústria farmacêutica, né? Só que numa outra dimensão. Ele trabalhava com serviços gráficos e era um serviço, obviamente, que tinha a sua importância, a sua relevância, mas na indústria farmacêutica eu percebi que a relevância, né, dos nossos produtos é muito maior porque envolve saúde, envolve qualidade de vida, envolve cura, né, envolve bem-estar. Então, eu percebi que eu tinha realmente uma missão muito grande em trazer aqueles aprendizados do meu pai, né, como vendedor, para uma área que iria levar saúde para as pessoas. Não, legal. Meu pai também tem 80 anos, meu pai trabalha até hoje também. Ele tem Ó,
O ferro velho, né? Ele é um vendedor de produtos aí de aço. Outro dia me espantou, meu pai com seus 80 anos pegou o carro, dirigiu mais de 3.000 quilômetros, rodou o Nordeste todinho para fazer negócio, cara. 80 anos de Caramba, idade. Então, que é uma legal. vitalidade que surpreende e que eu fico feliz de ver meu pai, assim, com essa idade fazendo. Então, é bem legal essas referências que a gente tem na vida, né? Do exemplo dos pais da gente aí, que a gente possa também ser para nossos filhos, né, Celso? Boas Sim, sim. referências para eles copiarem como nossos pais foram para nós. Sem dúvida nenhuma. E se você me permite complementar um pouquinho a minha trajetória na indústria, né? Eu comecei em Fica à 98, vontade. comecei como representante de propaganda e vendas, né? Na época era chamado representante de propaganda e vendas. Não cheguei a pegar a época do propagandista, vendedor e cobrador, né? Isso é um pouquinho antes da minha jornada, que era chamado PVC, né? Propagandista, vendedor e Aham, cobrador. exato. Então eu já entrei como propagandista e vendedor. E a minha primeira empresa foi a Behring Ingelheim. Depois ao longo da jornada na Behring, que eu fiquei por 13 anos, eu passei pelo treinamento e depois fui promovido a gerente distrital. Depois eu fiz uma migração de carreira para a Merck Sharp Dome, MSD, e trabalhei por aproximadamente mais 6 anos. E na MSD eu me tornei gerente regional, tive uma promoção na MSD e depois num período de reestruturação, eu acabei saindo no final de 2016 e desde o início de 2017 eu estou na Afsin Farmacêutica, também na função de gerente regional e gerencio o Rio de Janeiro, a parte leste do estado de Minas e o Espírito Santo. Tenho atualmente uma equipe de 11 gerentes distritais e 103 representantes na minha estrutura. Uma equipe bem É, grande, bem, extensa na bem grande, região, extremamente importante para o negócio da empresa, né? Porque são três sem estradas dúvida. aí que você pega com importantes mercados aí para serem explorados. E Celso, como que foi essa transição assim na questão de, se como você falou, você trabalhava internamente no banco e veio para uma venda externa? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nessa transição de carreira aí, nesses primeiros passos aí na indústria farmacêutica? Eu costumo falar que, até quando eu estou entrevistando uma pessoa, né, que vem de um outro segmento, eu digo que e parece, quem está de fora pensa que é uma profissão muito glamourosa, né? Mas o trabalho do propagandista é um trabalho extremamente desafiador. Chuva, sol. Se a gente parar para pensar, né, eu sei que tem vários profissionais que estão nos ouvindo, diferente, por exemplo, de um banco, de um estabelecimento comercial, você tem ali uma copa, você tem uma cozinha, você tem um banheiro que você pode usar ao longo do dia. A propaganda é totalmente diferente. Você depende, até mesmo para usar um banheiro, de um favor, de uma clínica, de um hospital, de um restaurante, enfim. Então, essa dinâmica do trabalho, embora ela seja muito interessante, mas ela traz esses desafios também. Então, esse foi o principal desafio, quando eu me vi que na rua, a rua passaria a ser meu mundo, né, como representante. Exatamente. Eu brinco com os representantes quando eu faço algumas reuniões com eles assim, que o escritório do representante é o cara, né? Onde eu mais converso com o Exa- rap é no escritório dele. E é muitas vezes onde que ele exatamente, participa das reuniões ali, adaptando-se à realidade que ele tem. exatamente, E um ambiente cada vez exatamente. mais desafiador, um ambiente cada vez mais concorrido, que traz essa situação para ele se adaptar também. E eu já quero até aproveitar isso para te fazer a primeira pergunta. Como você define a propaganda consultiva dentro do contexto que a gente vive hoje e como ela se diferencia desse modelo tradicional expositivo que durante muitos anos foi o único recurso que a grande maioria dos profissionais utilizaram? Legal, Elber. Assim, a propaganda consultiva, na realidade, ela é uma evolução do modelo tradicional, né? Então, a gente sabe que na propaganda tradicional o foco é a exposição. O propagandista fala, o médico ouve e, geralmente, o sucesso é medido pela quantidade ou número de mensagens transmitidas. Já na propaganda consultiva, o foco é outro. O foco é a troca, né? É o diálogo, é ouvir o médico, entender o raciocínio dele, entender as suas barreiras e entender a real dor dos seus pacientes. Então, essas são as principais diferenças, né? E, obviamente, o foco ele muda completamente. Na propaganda tradicional, na propaganda expositiva, o foco é o produto e na consultiva, o foco é o paciente. Então, o propagandista ele deixa de ser um simples mensageiro e passa a ser um consultor de informação científica. Alguém que vai ajudar o médico a tomar as melhores decisões terapêuticas. Então, é bom a gente também lembrar que a propaganda consultiva não é um discurso bonito, não é uma moda corporativa, mas é uma mudança de mentalidade, né?
E Perfeito. essa mudança de mentalidade, ela exige preparo, ela exige humildade e uma nova forma de enxergar essa função. Exatamente. E é interessante isso que você traz, porque a propaganda expositiva, ela tem uma tendência de deixar o propagandista numa zona de segurança, porque quando ele está Sim, falando, a indagação que vem do médico ela vai ser menor, a chance de fazer uma pergunta. Então, para ele, em questão de exato. comodidade, ela é muito grande. Por isso que muitas pessoas têm uma resistência em migrar para a propaganda consultiva, porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto e ir para uma zona de conversa com o médico. Eu vou ter um nível de Exato. exposição maior. E aí que a gente vai separar os grandes profissionais daqueles que estão menos preparados. Concorda com isso, Celso? Exatamente, exatamente. Então, a propaganda tradicional, né, a mais tradicional, a propaganda expositiva, ela não exige tanto conteúdo científico, né? Um conteúdo básico, ele é suficiente para o propagandista conduzir essa propaganda mais tradicional. Já na Exatamente. consultiva, a base científica ela é fundamental para se ter uma conversa sólida com o médico. Exatamente. E eu falo que o propagandista hoje que quer ser um consultor, ele precisa se posicionar como um especialista de produto, porque ele precisa conhecer muito do produto dele e interagir com o médico para entender o que é a prática clínica desse médico, como esse Sem dúvida. médico enxerga o paciente dele nas patologias que ele trata, como ele vai fazer a escolha de um tratamento ou de uma prevenção. E para isso eu vou precisar É, fazer perguntas para conhecer mais sobre esse médico, é aí que está o grande risco, né? E a necessidade, como você falou, desse conhecimento técnico para dar o alicerce da propaganda, dar o suporte que você precisa para essa interação com o médico. sem dúvida. A gente percebe ainda que tem muitas dúvidas. E o propagandista, eu converso com muitos profissionais do mercado, farmacêuticos, propagandistas, e eu tenho percebido que ainda há uma cobrança sobre esse modelo de propaganda consultiva, só que na prática há uma dúvida muito grande, tá? O que que você acha que mais seriam as causas? Falta de preparação, de exemplo, resistência à mudança e como mudar isso? Você já falou até um pouco sobre mentalidade e é justamente isso que eu gostaria de explorar um pouco mais com você. Bom, eu acho que, na verdade, é um pouco de cada um desses fatores que você trouxe, né? Então, o primeiro ponto que eu percebo, né, que gera dúvida e gera uma certa resistência, é a falta de uma formação, de uma base científica sólida. Então, sem um domínio técnico, é impossível sustentar uma conversa consultiva. E isso não é culpa individual. Muitas vezes o treinamento da empresa acaba sendo mais voltado para a execução, aquela execução mais rápida, do que para o entendimento profundo, né, da ciência. Também acho que faltam exemplos reais, né? Muitos representantes a gente percebe que nunca tiveram a chance de ver uma propaganda consultiva acontecendo com naturalidade, da forma que ela tem que ser. Sem parecer um teatro ou sem parecer um discurso ensaiado, né? E também, obviamente, existe a resistência à mudança, né? Existem profissionais também que demonstram uma certa resistência, preferem ficar ali na zona de conforto. A gente sabe que a rotina de visitas é intensa, né? O trabalho do propagandista não é fácil, eu sei muito bem disso. Trabalhei 7 anos como representante, eu sei que o quão desafiador é. Mas acho que o papel central é a propaganda consultiva, ela sim, ela dá mais trabalho, tá, do que a propaganda expositiva, mas ela entrega muito mais resultado e o resultado duradouro, né? Não só aquele resultado comercial de curto prazo, mas também um resultado de credibilidade profissional, né? O Excelente. médico ele enxerga o propagandista consultivo de uma forma totalmente diferente daquele que apenas leva uma mensagem básica. Eu costumo dizer para o meu time, as pessoas que trabalham comigo, que o médico, ele, assim como existe, né, nas nossas análises, o CAT 1, 2, 3, 4, 5, o médico ele também faz as suas análises, e ele também classifica os representantes que o visitam em CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4 e CAT 5, né? E a provocação que eu faço para o Exatamente. meu time é: como é que o teu médico te enxerga? Que categoria você é classificado por ele? Né? Então, essa provocação traz bastante reflexões, né? E eu tenho certeza que os melhores ranqueados na mente do médico são os propagandistas que são consultivos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu também tenho essa mesma percepção sua, porque no mercado que a gente tem hoje, onde tem tanta semelhança entre tudo, né? Os laboratórios que hoje estão na propaganda, qualidade indiscutível, Sim, os benefícios muito semelhantes, políticas comerciais muito semelhantes também, estratégias de marketing também, sempre abordando os mesmos papéis. Eu falo que
O que vai fazer diferença no cenário onde tudo é muito semelhante é justamente o papel do propagandista na frente do médico. E isso Uhum. é uma construção, como você falou, do brand desse profissional. É a visão que o mercado tem dele, seja o principal cliente, o médico, seja o ponto de venda, seja os concorrentes, seja a própria empresa que ele está trabalhando. Como ele é visto nesse todo? Você é um CAT 1, 2, 3, 4 ou 5 no seu mercado. É, Essa é a grande questão que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Porque se você hoje é exato. um CAT 5, o que que você precisa fazer para se tornar um CAT 1, CAT 2? Só depende de você. Exatamente. Exatamente. Então, é muito importante esse profissional, você, né, propagandista, que está ouvindo a gente aqui, que quer se diferenciar, se aprofundar mais na propaganda consultiva, porque ela, para mim, hoje, é uma das situações mais plausíveis de você se diferenciar na frente do médico com uma propaganda. No mercado onde tudo está tão igual, até mesmo a propaganda muito semelhante, expositiva, para não ter essa exposição, como a gente falou anteriormente, a propaganda consultiva vai levar você para um patamar diferente. É como se o médico olhasse ali na recepção 10 representantes e alguém se destacasse naquela multidão por causa da prestação de serviço que ele gera dentro do consultório. Concorda, Celso? Exatamente isso. O médico. E não é incomum, às vezes, o médico, talvez dentro da sua rotina ali, muito atarefada, existem médicos que às vezes não têm o tempo para receber todos, né? E às vezes ele vai fazer uma seleção naquele dia que ele está com a agenda mais apertada e vai talvez receber aquele ou aqueles profissionais que realmente ele vê que entregam um valor maior. Com Isso certeza. eu percebo isso acontecendo com bastante frequência. E daqui para frente, eu acredito que vai ser cada vez maior esse tipo, porque o médico que a gente vê, ele tem cada vez menos tempo para dedicar para a força de vendas da indústria farmacêutica. É Sem a dúvida. realidade também dentro deles, né? Sim, Então, é, não tem para onde fugir. É muito não tem. importante você se diferenciar para você ganhar relevância. Porque quem não tem relevância não tem tempo. Quem tem relevância não tem Exatamente. tanto tempo, quem não tem relevância não tem tempo nenhum. Exatamente. Esse É tipo de isso aí. preocupação que eu acredito que cada profissional tem que ter. Essa provocação que você traz de como esse médico me vê. Eu acho que ele é muito importante. O profissional tem que ter a consciência que agradar a todos, nem Jesus Cristo conseguiu. Então não vai ser esse profissional que vai É, conseguir gerar essa relação com todo o painel médico dele. sim, Mas na minha base de clientes mais importantes, eu preciso ter um diferencial, porque senão o meu resultado não vai vir. precisa ser relevante, sem dúvida nenhuma. E a propaganda consultiva é uma das melhores formas de materializar essa relevância profissional. Exato. Não tem E não é dúvida. nenhuma novidade, né? Você tem muitos anos de indústria farmacêutica e a propaganda consultiva, desde que a propaganda se fala sobre ela. A questão Sim, que eu me pergunto é por que ainda tantos têm dificuldades num cenário como esse? É uma provocação mesmo, não. Se você se quiser responder, fique à vontade, mas é uma provocação que a gente tem que fazer para o mercado. Se não é uma novidade, por que ainda tem grande resistência e as pessoas não fazem? Não é mesmo? é porque a pressão do tempo, né? Assim, hoje todo mundo tem agenda muito apertada, né? As empresas estipulam metas desafiadoras e a gente sabe que tem que ser assim mesmo, porque para manter a sustentabilidade do negócio, a empresa ela tem as metas que precisam ser alcançadas e isso passa muito também pela quantidade de profissionais que são impactados, né, diariamente. Então, esse conjunto todo, né, de escassez de tempo acaba levando muitos profissionais a buscar esse caminho mais rápido, que dá, de certa forma, resultado, né? Não é que não dê resultado, mas o resultado mais consistente ele vem através da propaganda consultiva. Exatamente. E quais habilidades aí mais específicas assim apontar Uhum. para quem ainda tem um gap e quer aprender mais, quer fazer uma propaganda, quer se diferenciar no mercado? Quais as habilidades que você citaria como primordiais para um propagandista fazer uma propaganda consultiva? Eu acho que são dois grandes eixos, né, ou duas grandes bases, né? A primeira, até já falei um pouco aí, né, em outras respostas que eu te dei, é o conhecimento técnico, né, a ciência, acho que esse é um pilar fundamental, e o comportamento do profissional. Então, falando sobre ciência e o lado técnico, né? Então, o profissional precisa dominar profundamente o seu produto, a patologia que envolve, as evidências científicas, os guidelines, então tudo que sustenta a sua mensagem deve dominar. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande. A gente tem a Exato. informação na palma da mão. Eu, na época que eu fui propagandista, atuei, né, como propagandista, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Tinha, sim, mas não.
no imediatismo. Hoje está na palma da mão, na palma do nosso celular. Só abrir o celular, a gente busca informação online. Então, dependia de solicitar materiais para estudar, de aproveitar os materiais do ciclo para poder aprofundar ali o meu entendimento daquela patologia. Então, hoje tem muito mais informação em tempo real à disposição. Então, esse é o pilar, um dos pilares. E o outro é o comportamento, né? Então, as, são as habilidades comportamentais que vão fazer aquele profissional se destacar na frente do médico. E uma característica, né, que compõe esse comportamento que se espera de um profissional consultivo é saber escutar. Essa eu percebo que é uma grande dificuldade. A gente tem a pressão de falar, de querer levar a nossa mensagem, e muitas das vezes a gente não consegue ouvir adequadamente o nosso cliente, né? Então, esse é um momento crucial da propaganda consultiva, é ter uma escuta ativa, entender qual é a dor daquele cliente, qual é a dor do cliente daquele cliente, para que a gente possa, então, com empatia, através de perguntas inteligentes, personalizando ali a nossa mensagem, poder realmente levar uma solução. E não apenas um produto, né? Mas, acima de tudo, uma solução. E esse aspecto de ouvir é uma dificuldade que grande maioria dos profissionais de vendas tem, não na propaganda médica especificamente, mas de uma maneira geral, porque as pessoas acham que quando estão falando, que elas estão convencendo alguém de uma coisa, né? E esse é um erro É, complicado, porque quando eu estou falando sem entender a real necessidade da pessoa, eu só estou falando. Agora, quando eu escuto para argumentar em cima daquilo que o profissional está trazendo para mim, eu demonstro para ele que eu estou realmente ouvindo ele, você é visto imediatamente como um profissional diferenciado. E ouvir, se calar para ouvir, sem estar pensando na próxima resposta, né? Porque muitos já exatamente. estão pensando em rebater sem ouvir. E Tá, é tá só esperando aquela complicado. brechinha do médico respirar para ele falar, né? Então, Exatamente. E acaba comprometendo todo o processo, né, Celso? exatamente, exatamente. Agora, Elber, assim, todas essas habilidades, elas não são desenvolvidas, né, num curso de 2 dias, 3 dias, né, que às vezes a empresa oferece, e as empresas oferecem treinamentos, mas essas são habilidades que são desenvolvidas ao longo de toda uma carreira, né? Nenhum representante ele se torna altamente consultivo da noite para o dia. É um processo, requer Exatamente. persistência, mas é um processo que realmente vale a pena. Perfeito. Porque a dificuldade inicial para quem está acostumado no modelo antigo é natural de acontecer. É algo que você não está ainda adaptado, você não capacitou a sua mente para ela executar isso de uma maneira natural. Só que como Sim, que você vai fazer? Só com a repetição. Porque é com a repetição que exatamente. você vai lapidar aquilo que você está fazendo. É, Fazer perguntas já é uma dificuldade. Intencionalmente e estrategicamente dentro do consultório é mais difícil ainda. Então, isso demanda do profissional um nível de preparo muito maior para aquilo que ele está fazendo. Eu costumo dizer para as pessoas tipo assim, vai começar a fazer propaganda consultiva, não vá direto no CAT 1, no CAT 2, não. Pega o CAT 4, o CAT 5, vê como que vai ser a reação, testa. O nível de isso, pressão é menor, então o nível de exposição, se você cometer um erro, não vai ser tão grande. Não desmerecendo o profissional, porque exatamente. tem hora que você fala com profissionais que são de outras áreas, né, para compor um painel, e naquele produto especificamente não é tanto da área dele. Então, é natural ele não Exato. ter uma prescrição tão alta. Então, você, quando vai interagindo com aquele médico, você vai testando a sua abordagem e fazendo correções. E quanto mais você repete esse processo, mais ele vai enraizando você como uma habilidade. Aí você vai evoluir e conseguir levar isso para mais profissionais. O profissional tem Sim, que ter paciência com ele, né? Porque senão, exatamente. É. Isso vai ficando natural aos poucos, né? Você trouxe um detalhe bem exato. interessante. Hoje, o mercado da medicina, ela coloca a cada ano inúmeros profissionais no mercado, né? Então, um grande desafio que a indústria farmacêutica tem é como atingir os médicos com esse crescimento exponencial que há dentro de novos médicos, né? Do número de médicos que são formados e colocados no mercado de trabalho a cada ano. Nenhuma empresa vai ter condições de acompanhar com o volume de força de venda comparável que o número de médicos cresce no nosso país. Há um estudo nesse sentido, né? Então, aproveitar esses médicos que estão ali no início de carreira, que são menos experientes ainda, é uma excelente dica, né, que você trouxe aí para poder treinar essa habilidade da visita consultiva, né? Porque esses profissionais mais jovens, né, recém-formados, eles são mais receptivos, né?
ao Muitas aprendizado. vezes, exatamente, exato. Eles vão dar essa oportunidade de você conversar com É, eles, né? Ou então, exatamente. até mesmo, muitas vezes, aquele médico que você tem um nível de relacionamento melhor, que você pode ter na liberdade que você criou ali nessa relação, chegar para ele para fazer algumas perguntas e testar também uma abordagem diferente, Sim, né? É exatamente. bom a prática. Agora, o que eu sempre oriento as pessoas que fazem mentoria, as pessoas que eu converso com elas, é a preparação para esse processo. Porque a escuta ativa, como você trouxe, ela é muito importante. E são duas Sim, habilidades que, para mim, caminham juntas, que é a capacidade de fazer perguntas inteligentes, intencionais, estratégicas e escuta sim, ativa. Porque uma não é nada sem a outra. Porque se eu faço excelentes exato. perguntas e não ouço, eu não vou ter o resultado. E É, se eu faço péssimas perguntas e ouço tudo, eu também não vou ter resultado. São duas habilidades que eu exatamente. preciso desenvolver simultaneamente Sem dúvida, sem e dúvida. que Isso vão é, trazer reflexo na sua promoção médica. Isso que é com a grande certeza. questão. Isso mesmo. E esse pilar que você traz aí, que é o técnico, Celso, porque é a segurança. A propaganda consultiva você tem que transmitir confiança na abordagem. E o É, conhecimento técnico é o que vai te proporcionar isso também. Então não isso. adianta E, nada e dedicar só para o comportamental e esquecer essa parte técnica, né? é, e a responsabilidade dessa capacitação técnica é do próprio profissional. Então, Perfeito. é claro que toda empresa ela vai colocar, ela tem um departamento de treinamento que é, né, muito bem conduzido, né? Nós temos excelentes profissionais que nos apoiam, mas o principal é o próprio profissional querer realmente se desenvolver. E a gente observa isso. Todos os profissionais que trabalham numa empresa, todos eles têm os mesmos recursos, têm acesso à mesma plataforma de treinamento, aos mesmos programas de estudos, aos mesmos materiais promocionais, e a gente percebe alguns que desenvolvem um conhecimento técnico diferenciado e outros que se contentam com o básico. Então, não dá para a gente terceirizar a responsabilidade para a empresa, para o departamento de treinamento. Mas sim, cada profissional precisa entender que essa é a sua própria responsabilidade de se diferenciar no conhecimento científico. Então, eu queria deixar, Perfeito. né, essa provocação também aí para quem está nos ouvindo, né? Porque uma coisa que a gente não pode se esquecer, né, Celso, é que é a carreira do profissional. Você, por Exato. exemplo, você passou por três grandes, né? Você passou por um sistema financeiro, uma empresa muito estabelecida na época. Eu fui o correntista dessa empresa aí e passou por três grandes laboratórios e está no terceiro hoje, né? Grandes Isso. empresas que você trabalhou e você emprestou a sua mão de obra para cada uma dessas empresas no momento da sua carreira. Uhum. Então, a carreira maior, a responsabilidade maior é sua. Sim, Porque você é o seu maior patrimônio. Você é que tem que investir em exatamente. você. E muitas vezes o profissional É. esquece isso. Isso mesmo. E assim, como eu falei até no início, né, acho que uma grande prova de que o seu público é um público que tem essa consciência, essa autoconsciência, é o fato, né, de buscarem a sua mentoria, de buscarem se atualizar, de se desenvolver. Então, mostra que realmente estão no caminho certo, né? Exatamente. São profissionais que eu costumo dizer, inquietos, né? Inconformados Isso com a aí. mesmice e que querem buscar isso aí e serem protagonistas da carreira. Cada um E- é e deve, precisa ser esse protagonismo, assumir esse protagonismo na carreira, porque senão vai ser um eterno coadjuvante. Sempre uma Sim, figura e o coadjuvante nem sempre chega no final da história. Então, a exatamente, gente tem visto exatamente. muitos profissionais ficando pelo caminho hoje. A gente vê uma É, juniorização do mercado farmacêutico, muitos profissionais mais antigos, né, experientes, ficando pelo caminho, e não necessariamente por causa da idade, mas por causa de exatamente. É. não acompanhar a O evolução que o passo. mercado tem feito. E aí a gente tem que fazer um paralelo que não é a indústria farmacêutica que está nesse momento, é a nossa sociedade que vive esse momento. Exatamente. Todos os segmentos Estão assim. passam por isso, todos os segmentos, né? Hoje a gente vive a era da inteligência artificial. Então, eu acredito que a inteligência ela não vai substituir a mão de obra, né? Mas ela vai fazer uma seleção natural. Então, Com nós precisamos certeza. saber utilizar essa ferramenta a nosso favor. Então, quem se atualizar, se aprofundar e entender a importância do uso dessa ferramenta, vai continuar de alguma forma sendo relevante no mercado que atua. Quem encarar como um concorrente, a tendência é que vá ficando realmente para trás. E essa é uma diferença que no seu início de carreira, no meu início de carreira, foi bem diferente dessa realidade hoje. Porque a mudança não era uma coisa tão acelerada como nós vivemos no Não mundo era, atual. Isso não traz era. uma imposição na gente como profissionais. A gente precisa se Sem adaptar dúvida. rápido, né? Rápido. Quem não se adapta, infelizmente, vai acabar ficando para trás.
Hoje a gente está falando de uma propaganda consultiva como um diferencial ainda, mas daqui a um Uhum. momento vai ser uma seleção natural do profissional que vai permanecer na indústria farmacêutica daquele que não vai ter mais retorno para ela. E vão surgir novas situações de necessidade de desenvolvimento de competências e habilidades. Sem dúvida. A Concordo velocidade plenamente. com que isso vai acontecer daqui para frente é a grande situação, é o Não é grande fácil balizador. acompanhar, mas Não não é é fácil fácil. acompanhar, mas quem quer se manter relevante precisa se Vai ter que esforçar para pagar o acompanhar. preço. É, Exatamente. Vai ter que pagar o preço. E aí, esse investimento próprio na carreira é que vai fazer muita diferença e não tem jeito de ser diferente. Porque as empresas elas buscam nivelar a força de venda. Se você quer fazer o algo a mais, é você que tem que fazer por você mesmo. É exato. você que tem que ir em busca do seu desenvolvimento. E isso eu não me canso de falar, porque é uma coisa que precisa ser dita, não com aspecto de comercialização de nada, mas um aspecto de abrir os olhos de muitas pessoas que ainda estão míopes para essa situação. Então é bom um profissional com você, com sua bagagem, trazer isso aqui para trazer uma reflexão e provocar um alerta, porque ainda se tem tempo de poder mudar alguma coisa. Sem dúvida. Com É porque o certeza. ponto pode custar caro demais e você não ter esse tempo de agir. Isso aí. Muito E bom. Celso, quais são os grandes desafios que você vê aí na implementação desse modelo? Porque, como você falou, há um ambiente na indústria que a propaganda consultiva, a propaganda é longa, demorada. Particularmente, eu não acredito nisso, mas eu queria ouvir de você. Quais os desafios no médico que tem cada vez menos tempo, uma concorrência cada vez maior? Como conseguir superar esses desafios? Alguns eu citei, eu peço até que você cite outros que no dia a dia você observa, para ser efetivo nessa propaganda consultiva dentro do consultório. Sim, acho que um grande desafio é o imediatismo, né? Então, conforme eu já até comentei, a pressão por resultado, é, ela existe, né? O ritmo de trabalho é intenso e esse ritmo de trabalho que é intenso acaba induzindo, né, por assim dizer, alguns representantes a priorizar a quantidade, né, muito mais do que a qualidade da visita. Então, as duas coisas precisam andar juntas, né? Caminhar juntas, perfeito. Também existe, dependendo, né, da empresa, existe a própria cultura organizacional. A gente percebe que boa parte das empresas elas estão se adequando, elas estão evoluindo, mas ainda existe alguns que ainda não valorizam, né, a qualidade da visita. E isso, né, se a liderança, se a cultura da empresa ela não preza por isso, pela qualidade da visita, por uma visita consultiva, vai ser muito difícil o time sustentar um modelo consultivo, né? Mas eu acho que o principal desafio, né, é o desafio que alguns profissionais têm com medo da sua própria exposição técnica na frente de um profissional altamente capacitado, que é o médico. Então, alguns evitam um diálogo mais profundo, às vezes por insegurança, às vezes por uma certa proteção, né? Quanto menos detalhes eu trouxer, menos eu vou ser exigido naquela conversa e eu consigo me esconder atrás daquele material promocional, daquela mensagem um pouco mais padrão. Então, acho que esse é o maior desafio. É o medo da exposição técnica, o medo ou a insegurança de ter realmente uma conversa de altíssimo nível com um profissional, porque isso vai exigir um preparo diferenciado, né? Exatamente. Isso realmente exige, não tem como fugir disso. É, Uma coisa que difere o profissional da indústria farmacêutica de outros mercados é justamente isso, né, Celso? A necessidade do desenvolvimento contínuo em conhecer produtos. Se a gente for pegar verdade. o mercado, por exemplo, financeiro, não tem nada surgindo de grandes novidades assim que demande um estudo contínuo, como a indústria farmacêutica, que tem guidelines atualizando a todo momento, estudos surgindo a todo momento, novas formas de tratamento, interações entre medicamentos. Então, o Sim, nível de necessidade de um estudo contínuo do profissional da indústria farmacêutica ele é muito grande. E o outro ponto é que você está falando com uma pessoa que é especialista naquilo que você está falando com ela. Então, é exatamente. mais um agravante que não aceita ouvir qualquer coisa como Não verdade. sei, exatamente. Agora, o profissional precisa ser humilde também. Nenhum representante nunca vai saber tudo, né? E nós precisamos ter a humildade de, quando não souber um determinado tema, falar, doutor, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Eu vou buscar uma orientação junto ao departamento médico da minha empresa, a um MSL, se a empresa tiver, enfim, algum outro profissional que possa ajudar a trazer aquela resposta. Então, o não sei é uma resposta digna e quando ela é dita, né, com sinceridade, ela traz respeito, né? O médico ele respeita aquele profissional que reconhece que não sabe, mas que se compromete em trazer
numa outra visita, a solução. Então, a gente precisa tirar essa Exatamente. pressão de que ninguém nunca vai saber tudo, né? Então, é um processo contínuo, né? O aprendizado, ele nunca acaba. Nunca acaba. E é bem legal isso que você trouxe, que teve um episódio aqui que eu gravei, não me recordo o número do episódio, mas foi com um outro colega seu, que é gerente regional também, o Fernando Ponte, do interior de São Paulo, onde ele trouxe um caso quando ele era rap ainda, muito semelhante a isso. Foi fazer uma visita no médico bastante importante, lançamento de um produto, e o médico sabatinou ele e tal, e pegou ele, assim, com algumas perguntas que ele falou assim, doutor, eu não sei, mas eu vou e vou voltar. Isso E aí. ele voltou preparado e falou assim, doutor, acompanhado ainda do gestor, falou assim, pode fazer qualquer pergunta que eu estou preparado para responder. E o médico começou assim, sabatinar ele literalmente com perguntas assim, de um conhecimento bem apurado, e ele foi rebatendo, 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 até que o médico se sentiu por satisfeito. E ele, ao final, ele falou assim, doutor, eu quero muito te agradecer, porque se o senhor não tivesse lá atrás me desafiado, eu teria sido, continuaria sendo um propagandista sem saber a essência do produto que eu precisava. Então, obrigado por me tirar É da zona isso. de conforto e por me proporcionar esse aprendizado de estar aqui conversando com o senhor. E esse médico se tornou um grande prescritor dele desse produto. Não tem dúvida disso, né? Então, percebam que ele foi atrás e voltou pronto, que é bem isso que você falou. Eu fui atrás do Exato. conhecimento, capacitei para o conhecimento, voltei com o conhecimento, demonstrei que eu conhecia, e a consequência foi justamente essa evolução, a conquista do receituário do médico, que é o objetivo de todo propagandista, né? Eu não conheço, né, detalhadamente a história, né? Tô pegando aí o que você está falando, mas eu não tenho dúvida, que nesse caso aí, nesse exemplo que você trouxe, o médico passou a enxergar esse profissional de uma Diferente, outra forma. Ele com subiu no grade, certeza. ele deixou de ser um CAT 3 e passou a ser um CAT 1 aí, esse profissional, tenho certeza disso. Exatamente. Ele pagou preço, né, Celso? Não foi de graça. Né? Ele teve que se dedicar, debruçar em cima dos manuais do medicamento, em cima de estudos, para Sim, poder levar isso para o médico. Mas o isso nível de mesmo. conhecimento que essa oportunidade permitiu para ele mudou completamente. E ele me contou esse caso que ele esteve aqui em Montes Claros, acompanhando um rap aqui, que inclusive é amigo meu, e o GD, que também é um grande amigo, e a gente conversou isso num jantar aqui, e ele trouxe esse exemplo de novo. Então, é importante isso, a gente se Legal. desafiar. Nós temos a capacidade, dedicando, de ter essa informação. Como você falou, deter todas as informações, com tantas informações disponíveis hoje, é humanamente impossível. Impossível, né? Porém, eu tenho que ter um conhecimento mínimo daquilo que eu estou levando para o meu médico, para a visita que eu estou Exato. levando, seguindo ali o que o laboratório tem como estratégia de marketing definida por toda a estrutura da empresa. Isso é muito importante. E se você não tem hoje condições de fazer isso, vá atrás do seu gestor pedindo ele ajuda por onde Com certeza. começar. A gente tem que ter a humildade, né? Você usou isso antes aqui, de reconhecer quando a gente ainda não está pronto, mas para pedir ajuda no direcionamento. Quais são os primeiros passos que eu posso fazer para me tornar mais consultivo? Escolha um primeiro produto, aprenda mais sobre ele para você fazer um produto mais importante e vai estendendo para outros produtos da sua grade, porque eu tenho visto hoje até laboratórios com um modelo de negócio muito de capilaridade, de muitas visitas, já se falando internamente da propaganda consultiva também, Celso. Então não Sem é aquilo, dúvida. é Eu só vejo para quem isso. tem menos. Não, é um modelo que veio para ficar, porque hoje é a única maneira de interação para se conquistar a atenção verdadeira do médico numa interação dentro do consultório. Sem dúvida. O Perfeito. propagandista precisa isso, não tem jeito. É, Não tem para onde fugir. E eu tenho não batido tem. muito nessa tecla, Celso, muito nessa tecla, Sim. tanto que eu estou trazendo você aqui com a sua experiência para compartilhar com as pessoas aqui a sua vivência ao longo da sua jornada, porque é uma necessidade. Não adianta. Precisa ser desenvolvido, porque senão você vai continuar sendo mais um e mais um no mercado, com tantos players, com tantos propagandistas no mercado, você mais um, você não vai ter nada. E com muita gente que quer ingressar, né? A gente vê o número de pessoas que querem ingressar é muito grande, né? Então a concorrência sempre vai ser muito alta. Perfeito. Não tem jeito. E cada dia aumentando, né? Isso aí. Não tem jeito. Isso Não são coisas tem. que o propagandista não controla. Eu É costumo verdade. falar sempre que a gente tem que se concentrar naquilo que você influencia e você controla. Existem coisas que não estão nas suas mãos. E o propagandista muitas vezes acaba dando muito valor para aquilo e esquecendo aquilo que está nas mãos dele. Então, política comercial é 100% da empresa. Estratégia de marketing, praticamente 100% da empresa. As amostras, a empresa quem define.
Os investimentos de educação continuada, a empresa é quem define. Os VAs desenvolvidos de acordo com a estratégia de marketing, a empresa que define também. Então, a única Exatamente. coisa que está 100% na mão do propagandista e que ele tem capacidade de influenciar e controlar é a promoção médica dele do consultório. É onde ele mais tem que investir energia para diferenciar todas as estratégias, tudo que a empresa está dando por trás para ele. E, infelizmente, é onde ele muitas vezes não coloca energia. Coloca energia em ver coisas que ele não controla e influencia, em vez de colocar naquilo que ele tem capacidade de criar relevância e gerar valor dentro do consultório. Exatamente. E por mais desafiador que seja o cenário, né, a gente sabe que todas as empresas vivem ciclos, né? É, Às vezes uma Com determinada certeza. empresa ela está num ciclo melhor, outras estão num ciclo um pouco mais desafiador, mas sempre vai ter o profissional que vai se destacar. Se mesmo o ciclo sendo mais desafiador, talvez ali não se tem todos os recursos, né, que se gostaria de ter, mas sempre vai ter alguém que com pouco recurso ele vai fazer exatamente isso que você falou. Ele vai chamar a responsabilidade para si e vai fazer um trabalho diferenciado, vai se destacar. Não tenho dúvida disso. E o mercado valoriza esse profissional. Exatamente. Esse profissional, ele tem um nível de empregabilidade diferenciado, né? Exatamente. Não é que infortúnios não vão acontecer com ele, porque também Exato, podem acontecer. exato. Mas isso não define quem ele é, porque o mercado sabe quem ele é. E isso que é o mais importante. Existem situações que a gente não Exatamente. controla, uma reestruturação, uma redução da Exato. força de vendas, você não controla. Vão grandes profissionais metidos e profissionais medianos também vão. Faz parte do processo. Agora, a Eu, questão é o retorno para o mercado, né? Você mesmo passou por uma questão de eu passei por reestruturação, né? isso, né? A gente conversou um pouquinho, né? Na minha saída da MSD foi devido a uma reestruturação. A função que eu exercia, ela deixou de existir. A empresa ela diminuiu consideravelmente a força de vendas de primary care, voltou muito mais, tem voltado, né? Muito mais atenção à oncologia, a vacinas, né? A linhas especiais. E eu acabei saindo, né? Numa reestruturação e graças a Deus, devido ao nome que, né, eu consegui construir ao longo dos anos no mercado, eu consegui me recolocar, muito bem recolocado, estou na Apsen até hoje aí, muito feliz. E são quantos anos já que você está em Nápoles? 8 anos, 8 para 9 já. Então, já é uma história longa que você está construindo É, aí, né? sem Então, dúvida, essa é a sem dúvida. importância. O seu xará que participou do podcast em 49, ele falou uma coisa que a gente conversava, que tipo assim, sempre existe alguém de olho no mercado, em você. Você pode não ter noção, mas sempre alguém está te olhando. Sempre alguém está em busca de um bom profissional. O laboratório de cada um sempre tem alguém que não está performando bem, que talvez precisar de uma troca. Sim, E o sim. mercado está sempre olhando. Tem um outro caso aqui, uma outra convidada que a gente conversava, eu não vou citar o nome dela, porque isso foi ela me falou em off, né? Em que ela falou que ela contratou um profissional que era de uma linha de capilaridade, ela trabalhava numa multinacional, era gestora de uma multinacional, e ela contratou através da indicação de um médico. Ela pediu, o médico falou assim: não, esse profissional trabalha com capilaridade, mas ele é um profissional que tem uma propaganda diferenciada e ele foi contratado por isso. Então, não é por causa de uma linha de capitalidade, uma grande número de visitas, Né? que você está impedido de fazer uma propaganda consultiva. É o que você falou, é a qualidade da minha promoção, não é só a quantidade. A quantidade é importante, Exatamente, porque você é mensurado por isso também. Só que o resultado que você vai entregar vai ser muito mais pela qualidade da sua promoção, da sua propaganda, do que pela quantidade. exatamente, né? O profissional que é consultivo, ele, ao sair da visita, o médico ele tem aquele sentimento de que aquele profissional agregou alguma coisa ali ao dia dele. E não simplesmente deixou um produto, deixou uma mensagem, mas que agregou valor, que fez o tempo dele, né, que ele dispensou a receber aquele profissional valer a pena. E às Perfeito. vezes isso determina muito uma próxima visita, se ele vai aceitar ou não, né? Dependendo da agenda, a gente sabe que tem médicos que são mais difíceis de receber, então esses médicos que acabam afunilando um pouco mais filtrando um pouco mais os profissionais que ele permite que vão visitar, é muito por isso, pela qualidade da mensagem que ele deixa e não pela quantidade de produtos que ele vai deixar. Exatamente. E quais são os erros mais comuns que você vê do profissional tentando implementar essa propaganda consultiva? Porque o erro é natural, e a gente tem que antecipar esse erro, né? Então, o que você pode falar para quem está aqui ouvindo a gente sobre esse aspecto para tentar corrigir um pouco antes, evitar situações aí dentro do consultório? Legal, assim, tem uma linha muito tênue
no que eu vou falar, porque a visita consultiva, ela exige diálogo com o médico. Só que não é um bate-papo solto, não é falar só sobre amenidades, né, sobre assuntos em comum. Faz parte, a gente sabe que falar dos assuntos em comum faz parte ali do início da visita, né, no quebra-gelo, isso tudo faz parte, mas ela precisa ser direcionada. O profissional ele precisa conduzir para o objetivo que ele quer, que é extrair informações relevantes do médico, do perfil de paciente que ele atende. Então, é um bate-papo que precisa ser estruturado, mas ele precisa ser conduzido de uma forma natural. Então, não é algo que é engessado, né? Não é decorar um roteiro e chegar lá na frente do médico e seguir aquele roteiro. Até porque tudo muda a todo instante, né? Enquanto as visitas, às vezes, uma simples olhada que o médico dá para o celular muda todo o contexto. Quando a secretária entra no consultório e dá um recado, já muda, né? Então, é, não existe uma fórmula, né, uma receita de bolo. O profissional precisa entender que ele precisa dialogar com o médico, mas de acordo com a necessidade específica daquele profissional e daquele momento que ele se encontra. Exato, porque faz parte, né? Essa leitura de ambiente é extremamente importante. Se Exatamente. você fizer uma pergunta, você já está caminhando. Então, Uhum. o consultório está cheio, o médico demonstrou ali que está corrido o dia, seja objetivo na sua É, propaganda, seja é. mais corte o quebra-gelo e vá direto. Eu estou vendo que o senhor está hoje muito cheio aqui. Deixa eu me permita fazer uma pergunta para o senhor a respeito da última Isso. visita, a respeito desse ponto aqui. Como que o senhor pode me orientar? Exatamente. E tem um detalhe também que eu acho importante a gente destacar, é o seguinte: hoje, boa parte das empresas realmente tem uma grade de produtos bastante extensa, né? Sim, E é impossível querer fazer uma propaganda consultiva englobando todos os produtos. é, Então precisa ter foco, né? Existem produtos na exatamente. grade que eles vão entrar ali como um produto recordatório, como uma lembrança de marca, vai entrar algo um pouco mais expositivo mesmo, e é natural, porque o tempo não dá para ser consultivo com vários e vários produtos. Então, é preciso que no planejamento o profissional ele realmente entenda qual vai ser a base, os produtos que vão ser a base daquela visita consultiva. E aí, obviamente, desprender um pouco mais de tempo naquela conversa e no fechamento ali, sim, então os outros produtos podem ser apresentados e devem ser apresentados de uma forma mais objetiva. Perfeito. Porque se for falar de toda a grade promocional, aí. De forma consultiva é possível, né? Tem que ser realista, a gente precisa ser realista. Exatamente, tem que ser realista. O problema é que muitas vezes nem o propagandista sabe quais são os produtos mais importantes dele, então ele torna tudo importante. Quando tudo é importante, nada é importante, né? Eu tenho que ter foco. Exatamente. Foco é redução de coisas. Aquele aspecto de Exatamente. sua multitarefa hoje já foi por águas abaixo, né? Então, a Verdade. gente precisa de foco e não tem jeito. E aí entra um ponto que eu gostaria de fazer aqui para você, a última pergunta, antes da gente encerrar, já partindo para o final, que é essa pressão por resultados que você falou, que é uma característica não só do mercado farmacêutico, mas que tem se tornado mais recorrente nos últimos anos na indústria farmacêutica. Tem laboratórios que tinham uma tradição de serem mais tranquilos, começaram a ter uma cobrança por resultados, porque sem o resultado aqui, a máquina não se sustenta. Então, Uhum. como que isso pode atrapalhar a implementação da propaganda consultiva, na sua opinião? Então, assim, a gente tem que lembrar que essa busca pelo resultado, ela é legítima, né? As empresas precisam do resultado para poder manter a Exatamente. sustentabilidade do negócio, né? Então, e o setor ele é extremamente competitivo, é um setor que é voltado a resultados, né? A gente sabe que tem algumas empresas que têm o capital aberto, estão na bolsa, então a pressão do acionista, enfim. Agora, não pode se pensar no resultado por si mesmo, única e exclusivamente, né? Então, se a liderança olhar única e exclusivamente para o número de uma forma fria, aí a consultiva ela vai perdendo seu espaço, né? Porque o foco passa a ser só o curto prazo. Mas quando a empresa ela valoriza o processo, ela valoriza a jornada, ela valoriza a qualidade da execução, a continuidade das conversas, o impacto, né, que aquela mensagem traz no médico, o resultado ele naturalmente vai vir de uma forma muito mais sustentada, né?
Eu costumo dizer o seguinte: a visita consultiva ela é o caminho mais longo para o resultado, mas é o único que não regride. Eu tenho visto isso ao longo da minha carreira, né? Exatamente. E lidar com a pressão é algo inerente do profissional de vendas. Não tem É, jeito. O profissional de vendas sabe que o dia 31, dia 30 é o último dia de um ciclo para se iniciar um novo no dia primeiro. E é, quem escolheu isso para si sabe que não tem para onde fugir. A pressão sempre vai existir, né, Celso? Agora, a questão é como eu lido com essa pressão. exatamente, É isso que precisa exatamente. amadurecer. Na qualidade, porque se eu me preocupo apenas com a tarefa, eu visitei ali minhas 14, 15 visitas por dia, mas e qual foi o resultado que você fez das suas 14 promoções? Se gerou Qual o impacto impacto, né? ou não? Sem impacto não tem resultado. É Não essa a tem, questão. A pressão, a gente precisa aprender a lidar melhor com ela, né? E o sem mundo que a gente dúvida. vive hoje, cada vez mais concorrido e cada vez mais marcas disponíveis na frente do médico, você precisa entender a necessidade real dele. Celso, quero muito te agradecer já antecipadamente, antes de pedir você para suas considerações finais, passou rápido aí essa uma hora É. de conversa. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí sobre tudo, e que conselhos você deixaria aí para quem vai ouvir, para quem vai assistir a gravação desse podcast aí com relação à propaganda consultiva. Fique à vontade aí para você fazer as suas considerações. Bom, eu queria deixar três conselhos bem práticos, né? O primeiro é estudar. Estude sempre. O conhecimento técnico, ele é o alicerce para a sua credibilidade profissional. Acho que um segundo conselho que eu deixaria é escute com intenção, né? Com atenção e com intenção. O médico percebe quando o propagandista ele realmente quer entender a sua realidade. E percebe quando ele está ali apenas cumprindo o protocolo ou quando ele está genuinamente querendo entender a sua realidade. E acho que um terceiro conselho que eu deixaria é tenha propósito, né? Entenda que cada visita é uma oportunidade de impactar uma vida, de levar um tratamento que pode trazer uma esperança, que pode aliviar uma dor, que pode impactar positivamente não só a vida de uma pessoa, mas às vezes a vida de uma família, né? E acho que eu queria também acrescentar mais um ponto. Eu falei três, mas acho que eu queria deixar um quarto conselho. Mantenha-se humano, né? Acho que no mundo hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, né, no mundo de inteligência artificial, com tantas metas, indicadores, às vezes a gente acaba esquecendo, né, que o nosso trabalho é um trabalho extremamente humano. A propaganda consultiva, lá no fundo, é uma conversa entre pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Então, o médico ele está ali porque ele quer ajudar o paciente e nós estamos ali porque a gente quer também, no fim, ajudar Ajudar o aquele paciente. paciente. Então, o nosso objetivo ele é congruente, né? O nosso objetivo como propagandista, como profissional da indústria farmacêutica, é o objetivo do médico. Então, quando isso fica claro e quando isso se torna claro dentro de uma conversa, tudo vai se encaixando naturalmente e o resultado, ele com certeza não vai deixar de vir. Queria muito te agradecer, Albei, pelo convite, né, pela oportunidade de bater esse papo aí agradável com você, né, com os seus mentorados e parabenizar o trabalho que você tem feito. Já ouvi alguns episódios aí, realmente excelentes profissionais que você trouxe aí nessa conversa e fico à disposição aí para outras oportunidades, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Celso, e reforço o que você falou aqui, que o resultado depois de tudo isso que você trouxe torna-se uma consequência natural. Então, tudo caminha para esse final. Então, obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua solicitude aí em participar do ponto de encontro, contribuir com a sua experiência, com o seu conhecimento adquirido aí, com todos nós. E como eu disse anteriormente, eu repito, né? O sucesso deixa rastro. Então, cada episódio do podcast Ponto de Encontro aqui são gestores que construíram uma carreira sólida na indústria e que deixam rastros para aqueles que querem também construir uma carreira sólida. Então, peço a você que acompanha o podcast Ponto de Encontro, compartilha. Leva para aquele colega que indica que esse episódio, para o colega que está com dificuldade de fazer a propaganda consultiva, para que possa aprender um pouco aí com os insights que o Celso trouxe, porque eu tenho certeza, se você colocar em prática e repetir, o resultado vai vir naturalmente, como o Celso falou. Celso, desejo muito sucesso para você na sua jornada, na sua carreira, que você possa continuar aí contribuindo muito com a indústria farmacêutica e a mentoria Propaganda de Referência, também aqui o ponto de encontro, então, sempre com as portas abertas para você e compartilhar suas ideias com a gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Um abraço. E aí, você agora curta, compartilhe, comente, faça esse movimento fazer, poder chegar a mais e mais pessoas. Obrigado a você que assistiu até aqui. Fui!